Fala galera, narrador cripto na área, trazer uma análise técnica aqui para vocês de forma rápida, tentar ser o mais breve possível. Antes de eu começar a fazer essa análise técnica, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, copie o nosso link, joga no grupo de estudo, no estudo de vocês e me ajuda a expandir esse tipo de conteúdo. Falar um pouquinho de Nasdaq aqui, estou com o gráfico da Nasdaq futuro e eu acredito que nós entramos num cenário de retração aí da Nasdaq e eu acredito que isso vai trazer um impacto para o mercado de criptomoedas, tá? Tanto a Nasdaq como o S&P perderam uma estrutura de alta importante e na maioria das vezes que esse cenário, que esse padrão se desenvolve, nós temos uma retração. O que acontece? Nós estávamos seguindo nesse movimento aqui, ó, de preço, nesse canal de alta aqui, ó, ascendente, desde janeiro de 2023. Então, deixa eu só apagar algumas coisas aqui. Ó, nós estávamos seguindo nesse movimento de preço aqui, ó. Nesse movimento de preço aqui, ó. Nesse canal, ó. Estávamos seguindo nesse canal. Sempre segurando acima dessa média móvel aqui, ó, eu tracei uma LTA aqui, ó, uma linha de tendência de alta, junto com a média móvel que serve de apoio para mim e que ela tem uma assertividade muito grande. Então nós estávamos seguindo, vocês podem ver que todas as vezes essa média no gráfico semanal, ela serviu de suporte para a gente e de guia de uma LTA. Então agora a Nasdaq, ela fez a princípio um topo duplo aqui, ó, bateu aqui, perdeu temporariamente essa média aqui, ó, perdeu essa média aqui, ó, de forma rápida, tá? Perdeu aqui, ó, essa média. E ela tá fazendo um pivô abaixo dessa LTB aqui, ó. Então, essa estrutura aqui de alta que nós estávamos seguindo, ela vem sendo desconfigurada, né? O pivô aqui abaixo dessa LTB pode fazer com que o movimento de preço nas próximas semanas seja um catalisador para a gente buscar, para a gente romper esse último fundo aqui e avançar num canal descendente se essa estrutura gráfica se confirmar, tá? Na maioria das... Eu vou mostrar para vocês que, a princípio, nós estamos formando uma LTBzinha aqui, ó. Esse movimento dessa semana aqui, ele pode confluir para a gente como um pivô abaixo dessa LTB e aí de fato depois a gente ficar abaixo dessa média móvel e fazer um movimento mais expressivo, tá? Vocês podem observar que esse padrão, quando esse padrão ele é perdido, que nem aconteceu aqui, ó, vocês podem ver que aqui nós estávamos seguindo dentro de uma estrutura de alta, né? Aqui, ó. O ativo ele estava se comportando acima dessa média, né? De forma bem agressiva, né? De forma bem agressiva acima dessa média, né? Dá até para traçar uma LTA aqui, ó. Em algum momento o ativo ele perdeu a LTA e ele foi buscar essa média aqui, ó. Ele foi buscar essa média. Vocês podem ver que ele fez um pivô aqui, ó, abaixo dessa LTBzinha, desse canal aqui, ó. Deixa eu dar uma ampliada aqui, ó. E ele ficou por um longo período, ó, abaixo dessa média aqui, ó, dessa linha verde, ó. Ficou um longo período abaixo dessa média verde e fazendo topos e fundos descendentes nesse canalzinho aqui, ó. Ele ficou fazendo topos e fundos descendentes abaixo dessa média móvel e seguindo dentro desse canal descendente. Esse comportamento está acontecendo agora aqui, ó. Tá vendo? Eu estou enxergando para esse comportamento aqui, ó, né? Que o ativo está testando essa LTB e está querendo ficar abaixo dessa média móvel. Em outros momentos também, nós fomos buscar essa média. Vocês podem observar aqui, ó,
Aqui foi 2018, né? Nós já tínhamos perdido aqui essa média, ó. Nós já tínhamos perdido aqui a média, ó. Vocês podem ver que ele retraiu abaixo da média, recuperou, né? Seguiu nessa estrutura e aqui perdeu novamente. Geralmente, quando ele chega perto dessa média, ele tem uma puxada para baixo com força. Ele pode recuperar, sim, ele pode recuperar. Aqui foi pandemia. É março de 2020, essa recuperação aqui foi pandemia, porque nós tivemos aquela enxurrada de liquidez, né, que o Fed injetou na economia. Aproximadamente 40% do dólar em circulação ele foi inserido na economia durante esse período da pandemia, né? A expansão monetária aconteceu aí agressivamente, basicamente 40% do dólar hoje existente ele foi inserido na economia durante a pandemia, então nós tivemos essa recuperação aqui por causa dessa chuva de liquidez que jogou o ativo para cima. Mas em outros períodos nós tivemos esse mesmo comportamento de perder essa média e ficar por um período abaixo dela, né? Aqui também ó, nós tivemos, pode ser de forma rápida, mas tem por característica ficar um período abaixo dela. E eu acredito que nesse momento nós estamos fazendo esse mesmo movimento. Eu não sei por quanto tempo, qual vai ser o período de retração, mas eu estou mais inclinado para a retração do que para o movimento de alta nas próximas semanas, porque o ativo, né, o ativo, a Nasdaq, ela vem perdendo forças e querendo ficar abaixo dessa média móvel, tá? Um videozinho rápido é só para eu explicar o porquê que eu acredito em um movimento descendente tanto para o S&P, para a Nasdaq, como também para o BTC. Eu acredito que esse movimento aqui ele pode ter impacto nas criptomoedas. Então, por enquanto é isso, Narrador Cripto na área. Tamo junto e obrigado pela paciência. Era Narrador Cripto. Vou dar continuidade, fiz um vídeo da Nasdaq e vou complementar o vídeo da Nasdaq com esse movimento de preço também do S&P 500, as 500 maiores empresas por valor de mercado. Então eu vou fazer essa análise para complementar, né? Falei para vocês que eu estou inclinado para o movimento de retração, movimento de queda do mercado tradicional, que pode ter por efeito refletir aí no mercado de criptomoeda, no BTC e no movimento como um todo. Eu acredito que Peraí, deixa eu só voltar aqui algumas coisas. Eu acredito que o S&P ele está fazendo também, está vindo nesse mesmo comportamento de preço, né? Vocês podem ver aqui, ó, que a mesma média móvel que eu estava utilizando no Nasdaq, está configurada aqui também no S&P, e vocês podem ver que o avanço do movimento ele é um pouco diferente, mas no contexto geral nós conseguimos ver o que o movimento de preço vem fazendo, como que ele vem se comportando, né? Nós estávamos seguindo aqui ó, nessa mesma estrutura, S&P 500 respeitando um canalzinho ascendente aqui, ó, estava respeitando, perdeu aqui provisoriamente essa média aqui, ó, perdeu provisoriamente essa média e recuperou, o S&P recuperou, aqui foi 2023, aqui perdeu provisoriamente, mas recuperou de forma rápida. Na Nasdaq eu acredito que no gráfico não mostra que perdeu esse movimento, continuou em um movimento de alta, né?
um movimento de expansão na Nasdaq, mas no S&P perdeu aqui e deu um sinal de retração aqui. Eu estou olhando outros indicadores aqui na outra tela. Perdeu aqui provisoriamente, mas recuperou. Nasdaq não tem esse movimento aqui de perder essa estrutura aqui, né? Se eu não me engano. Mas o S&P ele perdeu e depois recuperou. E agora nós estamos aqui, ó, com o S&P 500 também querendo mudar o seu movimento, desconfigurar, tá? Eu acredito que podemos começar a caminhar para o S&P, olhando para o movimento da Nasdaq, que já mostra para a gente essa possível mudança de movimento, né? Porque alguns indicadores estão acenando para mim que a estrutura gráfica do semanal do S&P está sendo desconfigurada. Então eu acredito que aqui, ó, aparentemente aqui, ó, parece ser um topo duplo aqui, ó, aqui, ó, bateu aqui e bateu aqui, buscou a média e eu acredito que o próximo movimento pode ser um pivô abaixo da LTB e romper esse último fundo para cá, pode fazer com que o ativo ele entre num território bear, né, um território de retração, que aí eu não sei por quanto tempo ele vai ficar abaixo dessa média móvel e seguindo esse canal descendente, tá? Mas vocês podem ver que esse movimento de alta aqui, ele é bem claro no S&P 500 e também na Nasdaq, né? E o movimento de retração tanto no S&P, o S&P ele está um pouquinho mais forte, né? Ele está um pouquinho mais forte, mas a Nasdaq já aponta para a gente o movimento de preço perdeu essa média aqui com um pouquinho mais de força do que a Nasdaq, né? O movimento de preço da Nasdaq perdeu essa média com um pouquinho mais de força, mas no seu contexto geral, né, nós podemos ver que esse padrão aqui ele está se desenhando tanto no S&P como na Nasdaq. E eu acredito que no BTC nós também estamos configurando esse comportamento de preço, só que o BTC ele tá muito para cima, então ele não perdeu ainda a estrutura gráfica do semanal, ao contrário do S&P e da Nasdaq que já vem perdendo essa estrutura gráfica no semanal. Então eu estou mais inclinado para esse movimento aqui, ó, de retração do que para o movimento de alta por agora. Se esse movimento aqui ele voltar acima da média e outros indicadores apontarem que recuperou, né? Que nem aconteceu aqui, ó. Se o meu indicador apontar que perdemos provisoriamente e recuperou, eu vou falar que estou inclinado para alta porque os meus indicadores apontaram uma recuperação. Mas os meus indicadores não estão apontando a recuperação, estão apontando para um movimento de queda, um movimento de correção. Então é por isso que eu estou olhando para esse cenário como um cenário de possível bear. Tá bom? Por enquanto é isso, um complemento do vídeo da Nasdaq que eu fiz. Narrador Cripto na área, tamo junto e obrigado pela paciência.